Muito boa noite a todos. Sou Afonso Reis Duarte, secretário de Fazenda e Planejamento de Porto Ferreira. Boa tarde, eu sou a Letícia, sou da Divisão de Contabilidade e Planejamento aqui da Prefeitura de Porto Ferreira. Nós estamos aqui hoje para apresentar a audiência pública que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal, no caso desta audiência de hoje, para apresentar a proposta de lei orçamentária para 2026. Nós vamos falar aqui muito de números. Para 2026, o nosso orçamento de receitas e despesas são 352 milhões de reais. Como eu estava dizendo, nós falaremos aqui de muitos números, mas o que importa são esses números traduzidos na qualidade de vida da população de Porto Ferreira. Basta dizer que só em despesas com pessoal, nós vamos investir em 2026 cerca de 195 milhões de reais para 1.500 servidores. É uma das maiores, se não a maior despesa que a Prefeitura Municipal tem, até porque somos prestadores de serviço. Saúde, educação, assistência social, limpeza urbana. Então, justifica-se esses valores e a qualidade, a quantidade de servidores que Porto Ferreira tem. Só para que vocês tenham uma noção, na saúde nós estamos aplicando bem mais do que o limite constitucional. Ao longo da apresentação nós apresentaremos para vocês, assim também como na educação. Mas na saúde são 7.800 pacientes atendidos por mês em Porto Ferreira. Nós já fizemos uma média de janeiro até abril, nós fizemos 725 mil dispensa de medicamentos, 725 mil unidades. Pode ser frasco, pode ser caixa de medicamento, que já foram distribuídos à população agora em 2025, 725 mil unidades de medicamentos. Também fizemos 725 viagens de pessoas aos hospitais da região. Isso são 4.250 pessoas por mês que são transportadas de Porto Ferreira em ambulância ou em outro veículo para os hospitais da região de Porto Ferreira. Também nós temos, no caso da educação, 24 escolas com 5.000 alunos e, por dia, cerca de 20 mil refeições. Na varrição, são 8 pessoas. Investimos cerca de 46 mil reais por mês. Na roçada, nós temos 2 contratos de R$1.100.000, que são empregados 12 pessoas. Temos o ecoponto e recolhemos 45 toneladas de lixo. Com os recursos também de pessoal, nós pagamos cerca de 680 aposentados e pensionistas. Só no desenvolvimento, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, são cerca de 5.000 atendimentos mês, de empresários, de dúvidas, de orientação no PROCON, no SEBRAE, no PAT, enfim. Então, sim, falar de números friamente parece que fica difícil, mas quando nós começamos a traduzir para a população a qualidade e a quantidade de serviços que a Prefeitura Municipal de Porto Ferreira dedica aos seus habitantes, começa a ficar mais fácil de entender e justificar as arrecadações de impostos que fazemos e as aplicações. Então, nosso objetivo aqui hoje é fazer a apresentação da Lei Orçamentária Anual para 2026. Essa apresentação que estamos fazendo aqui, ela é fruto também de uma consulta pública que nós fizemos, que ficou aberta para contribuição, do dia 20/8 a 26/8 de 2025. As pessoas, os cidadãos, puderam participar através do e-mail que foi disponibilizado na homepage da Prefeitura Municipal e divulgado nos jornais de circulação, bem como no Diário Oficial. E a fundamentação legal para nós fazermos essa audiência
é a Constituição Federal, em seu artigo 165, que define que a Prefeitura Municipal, assim como outros órgãos da esfera federal e estadual, precisam elaborar e apresentar em audiência pública o Plano Plurianual, que é o PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a LDO, e a Lei de Orçamentos Anuais, que é a LOA, no caso aqui hoje, a PILOA, que é a Proposta de Lei Orçamentária Anual. Ela é elaborada pelo Executivo, né, com a participação das secretarias municipais e da administração indireta. E a Constituição Federal determina que o orçamento deve ser votado e aprovado até final de cada ano. No caso de Porto Ferreira, nós entregaremos o orçamento até o dia 31 de agosto à Câmara Municipal, e ela terá até a última sessão do ano legislativo para aprovar a Lei Orçamentária Anual. Certamente também os vereadores farão audiências públicas em que poderão apresentar emendas, proposições e atender às demandas também da sociedade. A elaboração da LOA, ela leva em conta o princípio do equilíbrio fiscal, receitas igual despesas. Nós não podemos apresentar déficit. Isso é um erro muito que muitas prefeituras às vezes acabam cometendo, gastando mais do que arrecada. O nosso orçamento foi elaborado visando o equilíbrio fiscal, receitas igual despesas. E ela é elaborada com base nas diretrizes do Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que já foram apresentadas em audiências e estão na Câmara Municipal, no caso da LDO já aprovada, e o Plano Plurianual em análise. As nossas receitas, elas são compostas por receitas correntes, que são as receitas tributárias, de contribuição, a receita patrimonial e de serviços e as transferências correntes dos governos estadual e federal. As receitas de capital, elas são as operações de crédito, alienação de bens e transferência de capital do governo estadual e federal para aplicação em investimentos. As receitas, elas são consolidadas para a administração direta, que é a Prefeitura Municipal, as suas secretarias, e as receitas da administração indireta, no caso, a Portoprev e a agência reguladora, também têm os seus orçamentos, que constitui o orçamento da administração indireta, e o todo, administração direta e indireta, perfaz um montante para 2026 de 352 milhões de reais. Só a Prefeitura Municipal, que é a administração direta, né, com as suas secretarias, são 310.209.200 reais. A Portoprev, 41 milhões de reais, e a agência reguladora, 790.800 reais, dando um total, então, como nós já dissemos, de 352 milhões de reais. Aqui nós temos alguns gráficos que apresentam a evolução das principais receitas desde o ano de 2022. Uma das principais receitas nossas é o IPTU, o ICMS e o ISS. Só para ficar mais claro, o IPTU para 2026 são 26,7 milhões de reais, o ITBI 3,5 milhões, o imposto de renda retido na fonte 14,1 milhões, o ISS, que é o imposto sobre serviço de qualquer natureza, 23,9 milhões de reais. O fundo de participação dos municípios é 72,5 milhões de reais. O ICMS, 74,5 milhões de reais. O IPVA, 18,5 milhões. O Fundeb, 43,8 milhões de reais. No caso das receitas aqui da administração direta, nós já praticamente detalhamos, né, a origem dessas receitas. E no caso das receitas de capital, que somam R$ 3.510.780, R$ 3.490 é de
alienação de bens. E transferência de capital, R$ 20.780.000. Na administração direta, as receitas correntes totalizam R$ 306.698.420. Da administração direta, impostos, taxas e contribuição de melhorias, R$ 727.200. Receitas de contribuições, R$ 12.269.000. Receita patrimonial, R$ 1.459.400.000. Outras receitas correntes, R$ 3.240.100.000. Receitas correntes intra-orçamentária, R$ 24.094.500, totalizando o total das receitas correntes da administração direta, R$ 41.790.800. E da administração direta e indireta, soma, então, a hora que nós deduzimos o Fundeb, deduzimos 119 milhões do Fundeb, nós temos um total de receita corrente, R$ 348.489.220. Então, resumindo, alienação de bens, R$ 3.490.000, no caso da receita de capital, R$ 20.780 de transferência de capital, e o total da administração direta e indireta, perfazendo aí os R$ 352 milhões. As despesas eu vou passar para a nossa contadora Letícia fazer a apresentação. O orçamento da despesa, nós temos o total de 352 milhões também, tendo equilíbrio, né, entre receitas e despesas. Na próxima página nós temos o quadro que tem a segregação das despesas, né, entre despesas correntes, de capital e reserva de contingência, da administração direta, indireta e o total, que no total do montante dos 352 milhões de reais. No próximo quadro, nós temos a divisão das despesas por secretaria, tendo Secretaria de Educação, Saúde, Gestão e o total de despesas de cada secretaria, totalizando um valor de R$ 310.209.200. No caso da Secretaria da Educação, são 98 milhões de reais, é o maior orçamento da Prefeitura Municipal, 31,66%. Nós teríamos que aplicar na educação cerca de, se nós considerássemos os 25% das receitas de impostos, nós teríamos que aplicar R$ 59.853.350. Nós estimamos para 2026 R$ 78.323.000. Então, nós estamos aplicando, além do limite constitucional, R$ 18.469.000. No caso da Secretaria da Saúde, R$ 31.673.000, é o segundo maior orçamento da Prefeitura Municipal, perfazendo 23,95%. Depois vem a Secretaria de Gestão, com 31 milhões, Fazenda e Planejamento, 25.600.000. Dentro da Fazenda e Planejamento tem os precatórios, tem o pagamento de dívidas, por isso daí o orçamento assim apresentar-se tão alto. Repasses também, aqui no caso está a Câmara Municipal, né, também, 18.103.000 no total de repasses concedidos. Secretaria de Meio Ambiente e Zeladoria, 16 milhões. Secretaria de Mobilidade Urbana, 11 milhões. Desenvolvimento Social, 10,4 milhões. Secretaria de Obras, 6,5 milhões de reais. Desenvolvimento Econômico e Turismo, 4,264 milhões. No Gabinete do Prefeito, 4,2 milhões. Secretaria de Cultura, 3,7 milhões. Esportes e Lazer, 2,8 milhões. E a Procuradoria, 1,98 milhões de reais. E a Relações Institucionais da Secretaria, 860 mil reais.
totalizando aí, na administração indireta, R$ 310.209.200. No caso da Secretaria da Saúde, os 15% que nós teríamos que aplicar representaria R$ 35,9 milhões de reais, e nós estamos aplicando para 2026 R$ 61,1 milhões de reais. Ou seja, acima do limite constitucional, nós estamos aplicando R$ 25,2 milhões de reais. No caso do Fundeb, a previsão é de R$ 43.800.000 reais para 2026. A remuneração dos profissionais, no caso aqui do Fundeb, nós temos que aplicar 70% do Fundeb na remuneração dos profissionais, que é na atenção básica, educação básica, 43 milhões, e outras despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino, 697 mil reais. Então, o mínimo nós temos que aplicar 70%, nós estamos prevendo aplicar na remuneração dos profissionais 98%. No quadro da saúde, né, nós teríamos a aplicação mínima de 15%. Como o seu Afonso já mostrou, o percentual mínimo seria de 15%, nós estamos aplicando um percentual de 25,55%, um valor de 25.254.000 acima do mínimo a ser aplicado. No próximo slide, nós temos o quadro das transferências financeiras, que tem a transferência para a Câmara Municipal, Agência Reguladora e a Portoprev, totalizando o valor de R$ 18.103.100 de transferências financeiras. No caso da Câmara Municipal, a transferência que nós fazemos é da ordem de R$ 6.142.000 reais. Da Agência Reguladora, R$ 761.100 reais. Da Portoprev, R$ 10.851.000 reais são repassados ao Instituto de Previdência, o Portoprev, né? E o Instituto de Previdência dos Servidores, nós repassamos R$ 349.000 reais, totalizando aí os R$ 18.103.100 reais. O próximo quadro, nós temos a estimativa da receita corrente líquida consolidada e o total das despesas com pessoal do Poder Executivo e Legislativo. Do Poder Executivo, a gente teria um percentual da receita corrente líquida no valor de 48,33% e do Legislativo em 1,45%. O próximo quadro, nós temos o valor de estimativa de renúncia de receita, devido a benefícios tributários e créditos e financeiros, e temos a demonstração dos valores, e essa compensação já foi prevista na estimativa da receita da LOA. A renúncia de que nós estamos falando é da ordem de R$ 700.275 reais. Nós não temos despesas de caráter continuado que que tivesse que ser registrada, daí o anexo 5 nosso está sem valores. Então, assim, essa é a nossa proposta de lei orçamentária anual. É um resumo bastante rápido, mas tem depois, ao enviar à Câmara Municipal, tem todos os anexos, com toda a discriminação dos investimentos, das ações, dos planos, programas e projetos que poderão ser consultados na Câmara Municipal, ou até mesmo através do nosso e-mail. Podem ser feitas perguntas, podem ser solicitação de esclarecimentos, e nós estaremos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários. Abrimos nesse instante para perguntas desta audiência pública. Fiquem então à vontade para fazerem as suas perguntas.
esse material é gravado, está sendo transmitido pelo YouTube e ficará à disposição também para consultas posteriores. Não havendo, então, perguntas, nós damos por encerrada esta audiência pública, agradecendo a todos que nos assistiram e nos colocando sempre à disposição para que esses 352 milhões de reais de orçamento previsto para 2026 sejam bem aplicados, que os munícipes sejam bem atendidos, que os nossos servidores sejam solícitos, cordiais e possamos prestar o melhor serviço para a população de Porto Ferreira, neste caso, para o exercício de 2026. Continuamos executando o orçamento de 2025 com bastante austeridade, responsabilidade, para que nós possamos ter equilíbrio econômico-financeiro e cumprir com as responsabilidades da melhor prestação de serviços à população de Porto Ferreira. Muito obrigado a todos. Boa noite. Obrigada.